Olá, eu sou o Caio Ribeiro, estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasia no Brasil. Pois é, pessoal, chegamos na semana 10, estamos aí com várias apostas aqui para essa semana. E hoje eu estou muito bem acompanhado de novo aí pela Gi Sociarelli. Olá, Gi. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E o Derek. E aí, Derek? Fala, galera, tudo bom? Tô aqui mais uma vez para, com sorte, não zicar o seu time nessa semana. Com certeza, né, Derek? Eu mandei até uma mensagem no Twitter quando eu vi o Steelers daquele jeito até o fim do jogo. Eu mandei uma mensagem. Derek! Eu ia dizer, cabeças vão rolar. Não é possível. Como é que zica o próprio time? Conseguiu zicar o Steelers. O Steelers 7-0. Contra o Dallas, cara. Contra o Dallas, pelo amor de Deus. Não era esperado. Eu só perdi. Quarterback. Um detalhe só. Mas pior que eles jogaram direitinho, esse que foi o mais engraçado. É aquela... Foi só porque você zicou, tá? Pois é. É aquela máxima do Giants, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. Beleza. Exatamente. Pois é, e o Sergião aí resolveu abandonar o barco essa semana. Tá viajando aí, tá de boa, deve estar na praia agora. A gente tá aqui gravando. Pois é. E vamos começar, né? A gente tem aí vários jogos interessantes. Essa semana vai ser uma semana movimentada. Continuamos com aquela questão do Covid, protocolo de Covid para um lado, protocolo para o outro, lesões, bye, tudo acontecendo normalmente na NFL, pelo menos normalmente em 2020, né? E a gente vai para essa semana, vai ter um jogo bem interessante na quinta-feira, pelo menos eu considero interessante. E o Indianapolis Colts vai pegar o Tennessee Titans numa linha de 2 pontos de vantagem para Tennessee. Então um jogo neutro com um over-under de 48,5. Concordo com o Caio, também acho que será um jogo bem interessante, ainda mais por ser um confronto de divisão, todo mundo sabe que tudo pode acontecer. São dois times que estão jogando muito bem, mas é aquilo, né? A gente tem sempre que escalar o Derrick Henry. Porque é aquilo que eu falo, né? Ele sempre joga bem. Mas também vale a pena ficar de olho no AJ Brown e no Jonnu Smith, né, nesse time do Titans, porque embora a defesa do Colts esteja trabalhando muito bem essa temporada, alguém vai ter que receber a bola e alguém vai ter que correr, não tem como. E do outro lado, a vida tá um pouco complicada para o Indianapolis Colts no ataque, não é mesmo? Afinal, não dá para confiar no Philip Rivers, que deve ser uma das piores escolhas que você pode fazer. Não dá para confiar nele lançando a bola, então que tira um pouco o valor do Pittman, embora ele tenha recebido bastante até no último jogo. Jonathan Taylor continua fazendo quase o mesmo de sempre, mas um destaque pro Wilkins, que recebeu mais que o Taylor no último jogo. Além disso, o Tannehill também deve ter um valor considerável e também pode ser uma boa aposta para essa semana, mesmo contra esse front seven. Pois é, a situação desse jogo vai ser como que vai ficar o Taylor, né? Porque o pessoal esperava bastante dele, tanto que ele foi draftado como, né, na segunda rodada, um dos primeiros a saírem, né? Tanto que os Colts tinham o Pittman, né? E logo em seguida eles subiram, se não me engano, pra pegar o Taylor. E mal utilizaram o jogo passado, né? Depois do fumble, ele só foi receber bola, acho que no finalzinho do último quarto, alguma coisa assim. Então um ponto pra ficar de olho, né? Para o Fantasy, eu tiver a opção melhor para colocar no lugar de running back, eu colocaria. Mais por conta dessa indefinição, né, de como vai ser, né, como eles estão pensando no Taylor, do que a habilidade dele, porque o cara é extremamente
talentoso, né? Só que até agora não deu aquela liga que se esperava dele. O Titans cede bastante jarda aérea, né? Podia ser um jogo para o Colts explorar isso aí, mas acredito que não vai acontecer não, viu? 275 jardas aéreas, quase 3 touchdowns por partida. Se Felipe Rivers conseguir achar o Pittman nessa rodada, vai ser interessante. Eu acho que ele pode ter até um valor de flex aí, quem quiser arriscar numa liga mais profunda. E a gente vai continuar aqui com o Houston Texans encontrando o Cleveland Browns, com a linha de 3 pontos de vantagem para o Cleveland, com um over-under de 53 pontos e meio. Parece que o Baker Mayfield está voltando aí do protocolo Covid, né? Pois é, e por isso que o pessoal tá tendo mais esperanças ali nos Browns, né? Que muda drasticamente do quarterback 2 deles, tanto que eu nem lembro qual que é o nome do pobre coitado, né? E por outro lado, o Houston tá, por mais que a defesa não seja lá grande coisa ainda, o ataque tá funcionando muito bem, né? Eu acho que eles finalmente conseguiram um esquema de ataque que favoreça eles, pelo menos no jogo aéreo, eu vejo, já que eles tiveram a baixa do David Johnson, né? Mas o Brandon Cooks tá indo muito bem e o Will Fuller tá, né, depois que acabou ficando mesmo, ele tá dando conta do recado. Né? Então acho que vai ser um jogo bem parelho, né? Tanto que a line lá tava só 3 pro Cleveland. No caso, vai favorecer o time de casa, né, que vai jogar em casa. Normalmente isso acontece, né? O time que tá em casa, ele tem um tempo a mais para treinar, para descansar, né? Do que o time que acaba fazendo a viagem. E com relação às melhores apostas para esse jogo, né, nós temos do lado dos Browns o Kareem Hunt e o Nick Chubb, né? Obviamente, se os dois voltarem. O Kareem Hunt, principalmente em ligas PPR, porque ele recebe muita bola. E o Chubb, ele vai tomar mais conta do ataque terrestre mesmo, que os running backs tiveram uma boa quantidade de jardas contra Houston. Né? Também tem os wide receivers, obviamente, de Houston, né, que eu já falei, o Fuller e o Cook, que estão com uma boa sinergia com o The Show, né? Que também é uma outra opção muito boa, né? Já que o Myles Garrett, ele estava meio machucado, então talvez ele acabe não jogando, o que garante um pouquinho mais de tempo no pocket pro Watson fazer os lançamentos, correr, enfim, uma mobilidade um pouco melhor. E agora uma aposta seria mais o Landry, né, pelo lado dos Browns, que apesar de estar sendo o wide receiver 1 de lá, questão de volume ainda está um pouco abaixo do que a gente esperava. Mas por outro lado, o Rupert ele tá voltando, né, que é uma ótima opção de tight end para uma defesa bem fragilizada nessa posição. Temos também o Fels, né, que é uma outra opção. Ainda assim, eu não acredito que seja a melhor entre os dois. Se você puder escolher o Hooper, né, se você tiver no seu waiver, eu acho que seria melhor. E também, obviamente, o Duke Johnson, né, que tomaria o lugar do David Johnson ali para essa rodada, pelo menos, né. Agora, uma escolha que eu tento evitar, pelo menos, ponto de vista de fantasy, é a questão do Baker Mayfield, porque ele não vem fazendo bons números esse ano, né? Mesmo que o time ganhe, né, a tendência dele não é fazer tantos pontos, talvez sofrer um pouco de sec, algumas interceptações. Então, eu ficaria fora dele. Eu tentaria, obviamente, o Deshaun Watson ou qualquer outro running back, ou qualquer outro wide receiver que tiver, qualquer outro quarterback que tiver disponível no seu waiver. Teve a bye, né, do Browns, e aí Rashad Riggins e o Jarvis Landry não tiveram ainda como se apresentar depois da saída do OBJ. Bora ver se eles conseguem aproveitar as 257 jardas e mais de 2 touchdowns que Houston cede aí para o jogo aéreo, né, mas cedendo 160 jardas e quase 2 touchdowns por partida no jogo terrestre com Chubb junto com Hunt, que parece que Chubb volta aí. Eu acredito que eles vão apostar muito nesse jogo corrido, mais uma vez, nessa alternância dos dois. Uma coisa, Hooper deve voltar, né? O David Johnson, ele teve uma concussão
ainda não há notícia se ele saiu do protocolo, e por isso Duke Johnson seria uma boa aposta aí essa semana, porque recebe a bola também, né? E no ar, Cleveland cede mais jardas. A gente vai aí para Brady com faca no dente, sangue no olho, do Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, com a linha de 6 pontos para Tampa Bay e um over-under de 50. Será que Brady já conseguiu engolir aquela derrota para New Orleans? Boa pergunta. Eu espero que ainda esteja bem entalado, assim. Eu não vou ficar nem um pouco triste com essa notícia. Mas, enfim, agora falando sério, do lado do Tampa Bay Buccaneers, eles vão encontrar uma defesa bem mediana, que é a defesa do Carolina Panthers. É uma defesa que vem trabalhando bem, mas não é lá grande essas coisas. Eles devem apostar bastante no jogo corrido, afinal eles são favoritos, então eles devem manter o placar à frente. Vale a pena apostar nos running backs. Nos wide receivers, nós podemos contar com o Mike Evans, que dessa vez, não sendo marcado pelo Lattimore, deve ter uma boa partida. O Brady também deve soltar o braço e deve ter uma semana muito melhor que a semana passada. Já do lado do Carolina Panthers, nós temos, assim... New Orleans ensinou o caminho. Basta ver se o Carolina Panthers aprendeu o caminho. Então, o Teddy Bridgewater deve soltar o braço, assim como ele fez essa semana. Ele deve distribuir bem os passes, como ele tem feito sempre. Então, o Curtis Samuel deve receber bem a bola, deve correr também. O DJ Moore deve ser uma boa aposta, assim como o Robbie Anderson, que vem recebendo muito. Além disso, umas escolhas mais gerais. Nós temos o Godwin, se ele jogar. Temos o Antonio Brown, que ainda é uma incógnita, então eu acho que ainda dá para esperar um pouco para fazer essa escolha. O Gronkowski, que veio de uma partida péssima, mas deve jogar melhor agora, essa semana. O Fournette e o Ronald Jones são apostas razoáveis para a semana. E é isso. Eu acho que todo o time do Tampa Bay veio de uma semana péssima essa semana, né? Foi uma derrota difícil, com certeza. Uma coisa interessante da gente comentar é que Tampa Bay é a melhor defesa da NFL, na minha opinião. Aí tem se apresentado de forma muito eficaz contra o jogo corrido. Então, Mike Davis deve assumir o lugar do McCaffrey, que já se voltou e já se machucou de novo. E aí realmente eu acho que o Panthers tem que apostar o caminho aí que o New Orleans fez para conseguir suprimir o jogo do Tampa Bay, que vinha numa boa campanha e teve aquela derrota. Curtis Samuel já tem 3 jogos sendo o jogador mais efetivo do ataque, conseguindo jardas, então tem sido bem produtivo. Ele tende até uma regressão na atuação, então Robbie Anderson e DJ Moore são aqueles jogadores que sempre você vai acabar colocando, pelo menos que seja no flex, algum wide receiver 2, e ainda dá para apostar. Mike Davis não deve ser uma boa aposta para essa semana não, né? Vamos adiante. Só ainda um adentro, com relação justamente ao Antonio Brown, né? Por mais que ele tenha feito uma atuação pífia, eu acho que ainda vale a pena você, se você tiver um espaço no banco, dar uma segurada com ele para ver o próximo jogo, porque realmente, jogo passado, o Brady ele foi horrível, né? Não tem, eu acho que a melhor palavra melhor elogio que eu posso dar para ele foi horrível. Então, acredito que no próximo jogo o time como um todo deve melhorar muito e ele deve receber muito mais oportunidades, né? Então, aqueles 3, 4 pontos, né, que ficaram muito abaixo do que o pessoal esperava que pudesse ser, né, dá uma segurada, coloca ele no banco ali, deixa ele por mais uma rodada, pra gente ter pelo menos uma quantidade de dados, né, um tempo, uma amostra um pouquinho melhor, pra ver se vale a pena depois na semana 11, alguma coisa assim, continuar com ele, até talvez colocar ele como titular, ou então se joga de novo pro waiver. Eu acho que não é uma opção nem pensar em Antonio Brown ir para o waiver agora. É um dos melhores wide receivers que a liga já teve. Apesar de estar afastado, eu acho que ele vai ter um tempo de adaptação, com certeza.
mas mesmo com o Tampa Bay não conseguindo jogar, deu para perceber que eles têm intenção de usar bem o Brown, né? Ele teve 3 recepções, 31 jardas, e aí você vai para 10 por recepção, né? 10 jardas por recepção. Apesar de ter poucas jardas, poucas recepções, o time todo não jogou, então não deu para avaliar. Tem que deixar o Antônio Brown lá, não joga fora não, porque é capaz dele tomar conta desse grupo de recebedores aí. E apesar de um jogo ruim, ele foi até que ele teve bastante alvo em cima dele. Uhum. Isso aí. E a gente vai para Philadelphia Eagles e New York Giants. Uma linha de 3 pontos pro Eagles, com over-under de 44. Com certeza a defesa de Filadélfia deve ser a melhor aposta para esse jogo. Mas ainda tem umas outras apostas boas também. Pois é. É o jogo que vale a liderança na divisão, né? Divisão extremamente apertada, né? Depois de 10 semanas, acho que é a única divisão que tem... E que liderança, né, Derek? Com o líder com histórico, com confronto negativo ali de vitórias, tá uma maravilha. Eu pensei que ele ia falar liderança pífia, ele me fala liderança apertada. Pois eu também pensei na mesma palavra. A gente não pode desmerecer a divisão ali, ó. É a divisão mais interessante de se assistir, né? Se você gosta de ser torturado, né? Se você for masoquista, tá aí uns bons jogos para assistir. Mas do ponto de vista do Fantasy, né? Que é o objetivo aqui, nós teremos a volta do Hager, né? Então é um nome bem interessante, né? E o mais legal é que ele tava no waiver em bastante liga, né? Então vale a pena pegar ele. Se você estiver precisando de wide receiver, é um nome que vai ter bastante volume, eu acredito. E tanto que seria uma das melhores escolhas, né, para essa partida. Assim como o Fulgham, que ele já vem tendo uma sequência muito boa, né? E é engraçado que ele subiu do Practice Squad para ser o wide receiver 1 do time, né? De tanta lesão. Mesmo quando depois o Deshaun Jackson ele voltou, tudo bem que ele se machucou no mesmo jogo, mas mesmo quando ele estava em campo, o Fulgham ainda recebeu bastante bola, né? Outro ponto também interessante é o Dallas Goedert, né? Que por mais que ele não tenha feito nada assim que ele voltou do IR, agora ele tem mais tempo para depois do bye, obviamente, para se ajustar melhor, voltar certo. E o adversário ele é bem fraquinho nessa área também. Então, se você está precisando de tight end e viu se alguém acabou jogando ele no waiver por algum motivo X, tá aí uma boa dica. Pelo lado dos Giants, nós temos o Slayton, é uma opção, né, uma escolha geral assim como o Shepard, né, para ser um wide receiver 3. O Ingram tá numa linha de um tight end 2, alguma coisa assim, né? Esperava-se muito mais dele nessa temporada. E eu tentaria ficar fora o máximo possível do Devonta Freeman, né? Primeiro que ele tá ainda machucado. Segundo que, como o Caio falou, a defesa dos Eagles ela é muito boa, principalmente no jogo terrestre, né? Outro ponto interessante também é a volta do Miles Sanders, né? Se você tiver a oportunidade de conseguir trocar, ou se você trocou ele nessa semana de bye, ele deve voltar de uma forma boa, né? O oponente ele é relativamente fácil nesse ponto. Mas novamente, né, disputa de divisão ali, pode acontecer de tudo, mas ainda assim, a aposta ainda continua sendo como Filadélfia, né, a maioria dos jogadores. Na verdade, a defesa melhor aí contra o jogo corrido vai ser a do Giants, né, que só cede em média 94 jardas por partida, menos de um touchdown por partida para o jogo corrido, então eles estão segurando bem a bola aí. O Eagles tem deixado mais um pouquinho, né? Até 130 jardas. E aí, realmente, uma defesa que tende a ser boa porque o Daniel Jones nos brinda com atuações maravilhosas, para não dizer o contrário. Pífias, né, Giovana? Pífias. Teve aquela jogada aí que vem rolando da queda dele, depois teve aquela jogada da bola que ninguém conseguia pegar. Então, quem for assistir esse jogo... quem for assistir esse jogo, se não passar raiva, pelo menos vai assistir o show dos Trapalhões, né?
Eu olhei pra aquela cena e eu juro que eu ouvi umas jogadas de college, porque isso acontece muito no college, mas na NFL eu não lembrava de ter visto uma cena tão... Não sei, não tenho palavras. Icônica. O pior que foi indo Então, fumble atrás de então fumble, Washington. eu não pegava, aí não pegava, aí eu não pegava, e depois foi quase o campo inteiro, e você fala, nossa, como é possível? Tem coisas que só acontece com o Giants. E também com Washington. e também com o Washington também não tá muito atrás também, né? Porque começou o fumble ali, ainda, mesmo assim, Giants poderia ter recuperado aquela bola muito antes. No mínimo umas 30 jardas antes. Né? O melhor adjetivo pra aquela cena é NFC East. Bem isso. Bem lembrado. Pois é, a gente vai para Jacksonville Jaguars em Green Bay Packers. O Packers está com a linha aí de 14 pontos de vantagem. Vai ser um massacre, provavelmente. E um over-under de 52 pontos e meio. O Jaguars está vindo forte no projeto Justin Fields. Eles estão, assim, querendo muito, não sei porquê, mas estão. Vamos lá, alguém de Green Bay tem no time? Volta pra jogar, é o momento de brilhar, gente. Davante Adams, Aaron Jones e Aaron Rodgers deve ser, assim, surreal a produção que eles vão ter agora. E o Tonyan também deve ser aquela partida que ele vai bem, que tem sido rara, mas deve ser aquela que ele vai bem, tenho fé. O MVS, gente, pelo amor de Deus, não pensa nesse homem. Sério. Segundo o Caio, 2 recepções para 2 touchdowns não convencem, ok? Já do lado do Jacksonville Jaguars, o QB reserva do Minchon, que agora eu até fugi o nome dele, gente. Lutton. Ele gostou do DJ Chark. Inclusive, eu pensei que o DJ Chark ia mal semana passada. Ele foi muito bem. Então, se ele foi bem semana passada, ele deve bem essa semana também. Afinal, alguém precisa receber a bola nesse time. Acho que esses são os principais pontos. Além disso, a gente pode considerar também o James Robinson, mas com um valor mais baixo para wide receiver 2. O DJ Chark deve ter um valor um pouquinho mais alto, mas também para wide receiver 2. Robert Tonyan deve ter mais opções, né? Vem recebendo bem a bola. Acho que o último jogo que ele não recebeu tão bem foi um destaque aí quando o time estava mais precisando. Depois da volta do Devontae Adams, ele acabou não aparecendo tanto, né? Afinal de contas, o Devontae Adams parece que serve pelos 4 recebedores do time sozinho, mas o Tonyan pode ser que apresente aí uma boa apresentação. Se você estiver precisando de tight end, seria uma boa botada. E realmente, não dá para confiar 2 recepções para 2 touchdowns e menos de 20 jardas, se eu não me engano, do MVS. Né? Impressionante foi ele conseguir pegar a bola e deixar na mão dele, porque é drop atrás de drop. Vamos lá. O Washington Football vai encontrar o Detroit Lions com a linha de 4 pontos para Detroit, uma over-under de 46,5. É um confronto bem equilibrado também, né? Se você comparar os 2 running backs jovens, né, 2 calouros, o Gibson pelo lado de Washington, que está fazendo um bom trabalho, né, mesmo com as trocas e trocas de quarterback, ele ainda continua tendo um certo, né, desempenho, performance nivelada por cima, né, considerando os outros calouros na posição. É uma boa aposta, né, vai ter um bom volume de jogo. Pelo lado de Detroit, o Swift, né, ele é extremamente talentoso, tanto que antes do começo do draft eles estavam cotando para ele ser o running back 1, né, o running back que sairia primeiro ali do draft. Acabou sendo o Clyde, mais conhecido como Clydinho, para os mais íntimos. Mas mesmo assim, ainda assim, é um nome interessante, mas, infelizmente, por ter caído no Lions, não sei o que acontece lá, que parece que o pessoal tem medo de dar a bola para ele, porque o volume, ele tá conseguindo fazer bastante coisa com o volume que tem, só que ele tem que dividir com o Adrian Peterson, e mais ainda o Kerryon Johnson, que não sei porque ele ainda tá em campo, né? O Kerryon Johnson recebe bola, mas não vai para lugar nenhum, né? Agora, se tratando de wide receiver, você tem, obviamente, o McLaurin, né? Que tá, independente de quarterback, ele tá destruindo lá. A forma como ele corre rotas é maravilhosa. Do outro lado, nós temos o Golladay se voltar, né? Se voltar seria o principal alvo do time de Detroit.
outra opção, se ainda assim continuar, o Amendola fez um jogo interessante, assim como o Marvin Jones Jr., né? Então, caso o Golladay não jogue, esses dois acabam tendo um up, né, de wide receiver 3 para um wide receiver 2. E em Tyrande, o Hawkinson, ele tá sendo extremamente regular, né? É impressionante como ele tá fazendo uma média de uns 10 pontos por aí. É extremamente sólido. Se você tiver um Tyrande, né, que você sabe contar com ele, ele sempre vai fazer esses 10 pontos. É excelente na hora de você planejar eu vou tentar colocar algum jogador que ele tenha por mais que o teto dele seja mais alto, né? Mas ele não é tão consistente, né? Se você tiver um jogador que você tem uma certa consistência, você consegue apostar um pouco mais nas outras posições. Se tratando do jogo em si, né? Vai ser interessante, né? Tem dois ataques assim bem semelhantes, diria eu, né? Tem uma outra opção também de running back, se você estiver precisando assim para um flex, seria o JD Mexic, né? Que pode ser uma opção em ligas PPR, obviamente, né? Porque ele tá recebendo bastante, acho que ele foi um dos running backs que mais recebeu passes na semana passada. O Logan Thomas, ele acaba caindo num tight end 2 ali naquela área. Então, pode ser que ele vai bem, pode ser que não vai, né? Mas essa linha ali é comum desse tier, por assim dizer. E agora, jogadores que eu ficaria longe seria o Alex Smith, né? Por mais que ele jogou relativamente bem, né? Tanto que ele fez o primeiro touchdown dele depois que voltou da cirurgia, mas ainda assim é bem complicado. Você não tem uma amostragem boa do que ele pode produzir. E provavelmente vão ter quarterbacks melhores no seu waiver. Assim como o Stafford, né? Que ele estava voltando também de contusão, então não sabemos se ele vai voltar 100%, por assim dizer. Pois é, acho que nesse jogo o DeAndre Swift deve ter uma boa apresentação novamente. Deve ser o cara que vai ser usado para o ataque poder andar aí, né? O Detroit tem uma vantagem, mesmo que pequena na linha, mas é possível e provavelmente vai ser um jogo que eles devem estar na frente do placar. O Hawkinson é uma excelente opção de PPR, principalmente, esses 10 pontos aí que o Derek falou, são de PPR, né? Nas ligas standard ele tem conseguido pelo menos de 6, 7 pontos em média, mas tem conseguido mais pontos em algumas partidas, em 3, uns 4 partidas, mais de 12 pontos. Então é um cara que vem regular. É tudo que você espera de um tight end para você conseguir botar todas as rodadas. E sem falar assim, tanto o Hawkinson quanto o Swift, eles são extremamente novos, né? Então, são bons alvos para ligas Dynasty, né? Então, se você tiver oportunidade, vai atrás, dá uns picks, mais um jogador ou outro, talvez até um pouco mais velho, né? Que vale a pena para um futuro, né? Muito bom ter eles no time. Pois é bom investir agora, porque provavelmente a tendência é que eles melhorem ainda mais para os próximos anos e inclusive para o fim da temporada. E a gente vai adiante para o Denver Broncos enfrentando Las Vegas Raiders. Uma linha de 5 pontos em favor de Las Vegas e um over-under de 51,5 pontos. Bom, esse deve ser um jogo bom para os QBs, porque o Drew Lock estava mal na temporada, além dele ter sofrido lesão, e agora ele já fez 2 jogos bons, então ele deve vir bem para essa semana também. Além disso, o Derek Carr, ele faz aquele de sempre, né? Então, para quem já está acostumado, o Derek Carr também é uma boa escolha. Além disso, o jogo deve favorecer bastante Josh Jacobs, embora a defesa do Broncos seja boa contra o jogo terrestre, ele deve fazer uma boa partida. O Renfrow e o Waller também devem ter uma boa partida contra a defesa do Broncos. Acho que essas são as melhores escolhas do lado do Las Vegas Raiders. Já do lado do Denver Broncos, é bom apostar também no Jerry Jeudy, que tem vindo de bons jogos junto com o Drew Lock, o Humbler e o Noah Fant, que todo mundo apostou nele lá no começo do draft e ele deve fazer uma boa semana sim.
Além disso, tem aquelas apostas mais gerais, que é o Gordon, o Melvin Gordon e o Lindsay, que devem ter um valor de running back 2. E o Booker, que deve servir de um flex, se você estiver precisando. Eu acho que o ataque do Raiders deve ir com esse tripé aí, com o Renfrow, Waller e o Jacobs, e com o Derek Carr, que não é muito confiável, e procurar progredir. Ruggs é aquela aposta de big play, sempre, até agora foi o que ele mostrou, né? Então é um cara que você só bota se você não tiver quem botar aí no flex, porque apostar realmente vai ser mais difícil. E a gente vai para Los Angeles Chargers versus Miami Dolphins. Uma linha de 2,5 pontos para Miami e um over-under de 48. Efeito Tua aí, Miami estando na vantagem, porque tá em casa, né? Mas apesar disso, eu acho que quem vai se dar melhor ali entre os calouros vai ser o Justin Herbert. Porque o menino tá indo muito, mas muito bem, né? Principalmente questão, não só a questão do fantasy em si, mas na vida real como um todo, ele tá conseguindo fazer o Chargers ficar na frente do placar em várias rodadas. Ele né? tem isso, só não tá ganhando o jogo, né? Então, esse que é o problema, né? Porque a defesa também ela vacila bastante. Né? Por mais que ela tenha um front seven muito bom, né? Contra o jogo corrido, mas na hora do vamos ver ali, não sei o que acontece. É coisa do Chargers. É a única explicação possível. É da franquia, porque não tem como. Muda quarterback, muda running back, muda todo mundo, mas na hora do vamos ver ali no finalzinho acaba entregando a paçoca, não é possível. Mas voltando pra fantasy, o Justin Herbert ainda assim é uma excelente oportunidade, é um excelente jogador, né? Eu colocaria sem problema algum ali. E outro cara que vai ser muito bem acionado é justamente o companheiro de equipe dele, que é o Keenan Allen, né? Que já vem fazendo jogos muito bons. Ele é o alvo principal do time, né? Principalmente ali na red zone. Né, ele tá conseguindo se desvencilhar da marcação na maioria das vezes e fazendo os touchdowns. E do lado de Miami, né, tem aquela indefinição do que vai acontecer com os running backs, né, depois que o Gaskins acabou se machucando, né, teve o Howard ali que entrou, só que não conseguiu fazer muita coisa também. Os outros, pessoal ali que acabou entrando também, não fez quase nada. Tudo bem que talvez o Breda volte, né? O Breda é um pouquinho mais explosivo do que os outros, mas eu tentaria ficar longe deles de qualquer forma, né? Se você precisar, assim, eu quero colocar alguém no sacrifício ali, na loucura praticamente, seria o Howard, pelo lado de Miami mesmo, porque pelo menos ele vai ser dependente, obviamente, de touchdown, mas conseguindo chegar na red zone, acho que ele vai ser o cara mais acionado, né? Então ele vai fazer os seus 5, 6 pontos ali, 7, né, conseguindo um touchdown, mas não espere muito mais que isso. Se você olhar agora os wide receivers de Miami, tem nomes interessantes, né, principalmente com o Devontae Parker, que está sendo o alvo principal do Tua, né, infelizmente, né, o Preston Williams acabou se machucando, então se ele não voltar mesmo, né, porque parece que a lesão foi um pouquinho mais séria, se ele realmente não voltar, o Devontae Parker vai ter um up absurdo, né? Vai ser um wide receiver 2, na minha concepção. Então seria uma escolha bacana. Mas essencial mesmo, teria que ser o Keenan Allen e o Justin Herbert, né? Pro lado ainda dos running backs dos Chargers, né? Tem aquela indefinição. Se o Justin Jackson voltar, né? Que ele tinha sentido o joelho no primeiro tempo ainda. Infelizmente não voltou para a partida, ficou com aquele famoso zerão lá no seu time lá, foi triste. O Justin Jackson, parece que a notícia é que ele tá até treinando, mas vai ser poupado essa semana, alguma coisa assim. Então é bom ficar de olho. E que aí abriu espaço pro Ballard, né? Que ele veio do Practice Squad, chegou, destruiu praticamente o jogo, né? Fez 20 e tantos pontos, sei lá, alguma coisa assim, foi absurdo o que ele fez. E só que aí logo em seguida já voltou pro Practice Squad de novo. Então é bom monitorar essa situação do Justin Jackson, porque se ele não jogar, provavelmente o Ballard vai ser o principal running back do time, né? Já que o Joshua Kelly, com o Ekeler
sem Ekeler, com o Justin Jackson, sem Justin Jackson, comigo lá em campo, sem eu, ele praticamente vai ser o running back 2 ali, então você, por favor, não coloque ele para jogar, por favor mesmo, porque você vai se decepcionar. Pois é, o Josh Allen tá parecendo um Ronald Jones alguns anos atrás, que chegou com um up, assim, uma hype absurda e aí não conseguiu. Pior que o Charles até tentou colocar ele para jogar muito mais do que foi tentado com o Ronald Jones e ele não conseguiu corresponder, né, velho? Não foi por falta de oportunidade. Pois é, exatamente. Aí realmente confiar nele agora tá bem complicado. E a gente vai adiante para Buffalo Bills e Arizona Cardinals. O jogo deve ser interessante aí. Uma linha neutra, 2 pontos só de vantagem para Arizona, jogando em casa com uma veranda de 56, promete um tiroteio. Mais um jogo que deve ser bem disputado essa semana. E com uma promessa de tiroteio a gente já fica de olho, porque provavelmente todo mundo vai pontuar bem. Então, começando pelo lado do Buffalo Bills, Josh Allen deve jogar bem mais uma semana, jogou muito bem contra o Seattle Seahawks e deve fazer isso de novo. Já o Stefon Diggs deve continuar recebendo a bola sempre procura o Stefon Diggs. E o melhor running back que a gente tá vendo, principalmente na endzone, é o Zach Moss, que tem ganhado assim, o backfield do David Singletary. Então deve ser um jogo muito bom para esses 3 jogadores do lado do Buffalo. Já do lado do Arizona Cardinals, nós podemos ver o Kyler Murray, que QB que corre sempre será bem-vindo no Fantasy. O Hopkins, que é um excelente wide receiver e sempre pontua bem. Sempre naquelas, né? Mas pontua bem. E o Chase Edmonds também deve ser uma ótima escolha para esse jogo. Os 2 times devem apostar tanto no jogo corrido tanto no jogo aéreo. Então, ambos os jogos devem ser importantes nessa partida. E além dessas escolhas principais, ainda tem umas escolhas mais gerais, tipo o Christian Kirk, que tem um valor um pouco menor que os outros running backs. O Cole Beasley também deve ter deve ser um pouco menos usado, assim como o Kenyon Drake. E sem dúvidas a pior escolha para essa partida é o David Singletary, porque não tá sendo para ele, né? Tá sendo pro Zach Moss, então a gente não pode esperar muito dele. Pois é, um jogo que promete boa atuação de Josh Allen novamente. O Hopkins parece que não faz touchdown, mas é muito bem acionado pelo Kyler Murray. A questão aí desse jogo é que o Kenyon Drake já parece estar treinando de volta, a gente não sabe ainda se ele volta essa semana. Seria ruim para quem tem Chase Edmonds, provavelmente, a não ser que o time resolva caminhar agora com Chase Edmonds. Não é o que parece. Então, se tem um Chase Edmonds, é melhor querer que o Drake ainda não volte para poder ver se ele tem uma atuação satisfatória essa semana. Imagina, com certeza. Seria interessante até mesmo tentar poupar ainda mais o Drake, né? Porque ele tinha se machucado feio, né? E essas poucas semanas que ele ficou fora, talvez seria melhor deixar ele mais um tempo. O Chase Edmonds, ele tá dando conta do recado, né? E ainda mais com as armas que o Arizona tem, né? Seria o ideal poupar, né? E assim como qualquer dono ali do Chase Edmonds não tá rezando para que isso aconteça. É isso aí. E a gente vai para outro jogo que vem sendo bem interessante desde o ano passado. As 2 apresentações de Seahawks contra os Rams foram muito interessantes e esse ano promete também, porque o Seahawks cede 362 jardas de jogo aéreo por partida e 2 touchdowns de média e bastante first down. Então, se você tem aí os recebedores dos Rams, deve ser uma boa aposta essa semana. A linha estava de 1,5 ponto para os Rams e um over-under de 55,5 promete outro tiroteio. Pois é, tiro porrada e bomba que vai ser ali, porque o Wilson ele tá absurdo, da mesma forma que vai pegar uma secundária extremamente fragilizada ali, né? O que vai ser muito bom pro pessoal dos Rams, né? Então tem essa balança, né? O Russell Wilson ele acaba
pontuando muito bem junto com principalmente o DK Metcalf. Do outro lado, nós temos o que favorece o Goff, seria justamente essa secundária, né, triste, pífia, que vai favorecer muito, né, as big plays. Poderia colocar os dois principais wide receivers dos Rams, né, que seria o Robert Woods e o Cooper Kupp, né, então eles são obrigações, né, se você tiver escalar eles. O DK Metcalf, né, com a química toda com o Russell Wilson que está tendo e também pelo porte físico, né, pela explosão, velocidade, salto, ele acaba se destacando. Então deve ter mais targets mesmo do que o companheiro de equipe, que é o Lockett. Mas isso daí é jogar pro alto uma moeda para saber quem é que vai receber mais nessa rodada, né? Porque eles estavam variando bastante também. Outras opções também pro ataque, né, de Seattle, seria o Chris Carson, se ele voltar, né, porque ele estava machucado, né, ainda vamos ver ainda essa semana aí se ele vai treinar direitinho. Se não, o DJ Dallas é uma opção, por mais que ele tenha perdido um pouco de espaço pro Homer, né, e o outro running back, cujo nome eu acabei esquecendo aqui, que eles contrataram na semana passada mesmo, que até que jogou alguns snaps. Mas se Carson não jogar, eu iria primeiramente com o DJ Dallas, ou então até a Carlos Hyde, se também estiver disponível. Pelo lado dos Rams, né, o Goff é interessante justamente por essa possibilidade numa secundária fraca e você conseguir fazer bastante TD aéreo. Né, o Lockett, que eu falei lá, que é o 50%, joga a moeda pro alto, né, e rezar para que venha target também. O Henderson também é uma outra opção, né, para running back também, que vinha sendo consolidado. E, pelo amor de Deus, não coloquem o Cam Akers, né? Não sei se tem algum maluco que ainda coloca ele, ou então, sei lá, ficou em coma, acordou só agora, acha que o Akers tá indo bem. Não, ele tá sendo esquecido praticamente ali no backfield, o que é triste, porque ele foi também junto com o Joshua Kelly, né? Dois calouros assim que teve um hype muito grande por eles, né? E por fim, né, é melhor você tentar evitar os tight ends, os dois times, né? Principalmente de Seattle, porque tá bem dividido lá. Se você tiver que escalar um, seria o Hollister, mas sendo bem sincero, acho que talvez no waiver deve ter gente melhor, né? Pro Fantasy ali, pra te ajudar. A tendência que tem tido esse ano é que se você joga contra Seattle, bota seus recebedores, porque eles deixam o jogo fluir aí pelo ar. No lado de Seattle, a defesa do Rams tem sido boa, tanto quanto o jogo aéreo, quanto o jogo corrido. Então, só uma coisa com os tight ends, eu acho que eles vão acabar usando bem os tight ends aí nesse jogo, o Seahawks. Bold predictions aqui, e eu acho que eles vão usar bem. Resta saber quem, né? Greg Olsen é um cara que tem nome, pelo menos, mas ele tem que ser usado realmente para ter oportunidade e valor de fantasy. Então, esse que é o problema, né? Você não sabe qual deles que você vai usar. Outra opção também, né? Tentar pegar, às vezes, até um outro tight end ali, que seria o Hooper, né? Que seria uma opção um pouco melhor, né? Do que tentar a sorte com um dos dois tight ends de Seattle, para você tentar descobrir quem é que vai ser acionado mais nessa rodada. Verdade. E, Giovana, por favor, muta o microfone de Eric aí, que a gente vai falar de um jogo que ele não pode se pronunciar, com certeza. Viu? Pelo amor de Deus, que semana passada já quase me deu um ataque no coração. A gente vai para Cincinnati Bengals. Poxa vida, eu deixei esse jogo para ele falar. Não, ele não pode falar desse jogo, pelo amor de Deus. Já quase me matou do coração. Primeiro aqui, agir querendo sacanear os Steelers, deixando eu falar esse jogo, olha só. Não, eu apenas quis manter a boa sorte que eu trouxe pro meu time. Aí eu deixei você falar os Steelers e peguei os Saints pra mim. Não, deixa quieto. Deixa ele quietinho lá. Vamos lá, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers, uma linha de 10 pontos em favor dos Steelers jogando em casa. É onde Big Ben se sente à vontade se ele jogar, porque foi afastado de Covid, tá aí no protocolo, com over-under de 47 pontos. Pois é, né?
não conseguiram me mutar, então vou ter que falar aqui sobre o jogo. A culpa, na verdade, foi da Gi se alguma coisa acontecer, já fique registrado aqui. Sobre o Big Ben, então, pela notícia que eu vi, ele testou negativo, né, para esse primeiro teste, mas pelo protocolo, se não me engano, você tem que testar 5 dias seguidos como negativo para ir para o jogo. Mas a princípio, né, ele deve voltar. Considere inicialmente, né, que ele não vai jogar, né, só por desencargo de consciência. Então, todos os wide receivers de Pittsburgh, você já dá uma queda um pouquinho mais, pelo menos nas suas expectativas. Apesar de que mesmo com o Mason Rudolph, que não é um primor de coisa, deverão ter bastante opção, sim, de volume de jogo. O Big Ben, ele distribuía bem, né, entre os seus 3 wide receivers, né, então com o Rudolph, eu lembro no passado pelo menos que o Deontay Johnson era o alvo favorito dele, então pode ser que o Deontay tenha um pequeno up em target só, né, em recepção, alguma coisa do tipo, mas não deve ser tão significativo. Mas tratando de volume de jogo, né, eu diria que o James Conner deve continuar sendo o cara que vai correr lá praticamente grande parte por mais que jogo passado, por algum motivo, eles resolveram muito mais com o Anthony McFarland ou com o próprio Snell, né, com algumas jogadas que eu, como torcedor, eu não concordo muito, né, por que eles fizeram isso. E pelo outro lado, né, o lado do Bengals, tem o Higgins, né, que foi muito bem, e o Boyd também, que vem sendo bem constante e bom, né. Então os dois wide receivers pega também a secundária dos Steelers, que às vezes fica devendo em alguns lances, assim, que pode acabar gerando uma big play, né, que aí acaba pontuando bastante. Mas no geral, a questão do jogo, como deve ser, os Steelers devem comer bastante o relógio, ainda mais se o Big Ben não acabar não jogando, né? Então eles devem utilizar bastante seus running backs. E por outro lado, os Bengals com o Burrow, ele deve tentar mesmo lançar o máximo possível de uma forma rápida, porque com certeza vai vir blitz atrás de blitz nele. Escolha geral, você tem o Joe Mixon se ele jogar, se bem que teve a última notícia que ele foi afastado mesmo de novo desse treino, né, de hoje. Acabaram deixando ele meio que de lado para se recuperar um pouco melhor, o que abre caminho para o Giovanni Bernard, né? Se isso confirmar e ele não for jogar, Giovanni Bernard é uma opção, por mais que a defesa dos Steelers seja excelente contra o jogo terrestre, né? Mas se você tiver ele, pode colocar que pelo menos o mínimo do mínimo ali ele faz. E aí, novamente, tem os 3 wide receivers dos Steelers, né? O Juju, o Claypool e Deontay, né, que vai depender muito de como vai ser o Big Ben, com ou sem ele. E por fim o Eric Ebron, né, que foi bem nos últimos jogos, está tendo uma consistência, também está recebendo bastante passe. A pior escolha que você pode colocar seria o James Washington, né, porque ele entraria bem pouco nos snaps, seria mais rezando para uma big play, alguma coisa do tipo. E o Joe Burrow por conta dos blitz. Acho que mais por conta disso do que da qualidade dele, porque ele é muito bom. Mas no último jogo que teve com ele também, contra uma defesa que teve bastante blitz, ele apanhou legal. Pois é, uma grande opção aí é colocar, se você já tem, todo mundo já tá nos times aí, a defesa dos Steelers deve ser uma defesa que deve pontuar bastante aí essa semana. Uma boa aposta também. Vamos lá adiante para San Francisco 49ers e New Orleans Saints. Todo mundo aqui é clubista nesse gol. Aí era Rui que só queria falar do Green Bay, Giovanna só quer falar do New Orleans, Derek quer me matar do coração com os Steelers. É assim, vamos lá, né? Vamos para a linha aí. 9,5 pontos New Orleans. É por isso que ela tá assim, toda nervosa para falar desse jogo. Só porque tem uma linha de 9,5 pontos e um over-under de 50. Fala, Giovanna. Cara, eu conheço o time. A gente faz uma partida boa contra o time difícil e depois a gente sofre contra os times mais fáceis. É assim que a gente lida com a vida. Mas enfim, vou começar com o meu time porque eu sou clubista mesmo. As melhores opções, com certeza, Camara e Michael Thomas. Michael Thomas voltou pra felicidade do Caio, gente. Exatamente. E aí não fez nenhum touchdown. Drew Brees lançou 5 touchdowns. Nenhum para Michael Thomas. 4. Um foi corrido.
lançou 4 touchdowns, nenhum para Michael Thomas. Pois é, o menino puxa a marcação até o Trautmann, que é o tight end reserva do tight end reserva, fez touchdown. Isso aí mesmo. Mas a partida deve ser boa pro Camara, até porque o Saints deve tentar queimar o relógio contra a equipe de São Francisco, porque com esse over-under deve ficar na frente da partida. Então deve ser uma boa partida pro running back. Deve ser uma partida razoável também pro Murray, que deve ter um valor de running back 2. Já o Michael Thomas deve ter uma boa partida também, deve voltar a pontuar razoavelmente bem, melhor do que ele fez na última partida. O Emmanuel Sanders também é uma opção para wide receiver 2. E o Jared Cook, querido, que assim, dropou muito no último jogo, mas é porque tava me enfrentando na outra liga, por isso, desculpa, pessoal. Mas ele deve jogar bem essa semana. E o Drew Brees, a gente espera que mantenha o desempenho do último jogo, que pelo menos continue soltando o braço, que foi tão lindinho de ver. Já do outro lado, do lado do Niners, a vida tá um pouquinho mais difícil, né? Todo mundo machucado naquele time. Não sei nem quem sobrou pra vida, mas o Ayuk com certeza deve ser a melhor opção naquele ataque. Porque, né? O Mullins é melhor deixar ele longe da sua escalação, mas o Ayuk ainda parece ser bom. O Morstead vai jogar? Se o Morstead jogar, talvez ele seja uma opção também. É que todo mundo corre naquele time, né? Tipo o McKinnon, também corre muito. Se o Morstead jogar, sem McKinnon. Se o Morstead não jogar, com McKinnon. Assim, acho que são as melhores opções do Niners. Além do Reed e do Veller. Na verdade, o problema do backfield do 49ers é que a cada semana, com Mostert ou sem Mostert, ele vai escolhendo alguém para ser o principal corredor. Então, não dá para confiar, né? Nesse carrossel, a lá Bill Belichick sempre fez no Patriots. Não dá para você dizer, o Reich pegou, eu estava falando com o Rui semana retrasada, ele falou, o Reich estava fora, aí alguém pegou. Eu falei, rapaz, me diga aí quem vai ser o corredor do time, que aí eu choro pelo Reich. Não deu outra, jogou muito num jogo, no outro jogo foi McKinnon, e aí por diante. Uma coisa interessante aqui nessa partida é que a defesa do Saints, sim, é uma grande opção de streaming da semana, para quem estiver precisando aí de defesa. Vamos lá para Baltimore Ravens e New England Patriots. Uma linha de 7 pontos para New England. Nem entendo isso aí, tá? Mas tudo bem. E um over-under de 43,5. Pois é, vamos lá falar então, tentar zicar o nosso rival, né, de divisão, Baltimore Ravens, né? É essa a ideia, por isso que eu tô aqui, mentira. É mais para falar justamente da questão dos jogadores, né? O que podemos esperar desse jogo, né? O New England sofreu contra o Jets porque o Jets realmente não quis ganhar, né? Ele tá lá, vamos tancar ali pro Trevor e finalzinho ali marcando o último touchdown, que o pessoal simplesmente fala, não, pode fazer, né? Então é complicado o ataque dos Patriots. Tá difícil de achar alguém ali que você fala, nossa, né? Que bonito, vamos escalar o cara pra sempre, né? Você pode tentar apostar em alguma coisa com relação a volume de jogo, né? Que o Jacob Meyers ele fez um bom trabalho, né, no jogo passado, né? Tanto que pontuou legalzinho, né? Teve bastante recepção. Acho que foi o único que passou das 100 jardas depois de sei lá quantos jogos foi. Foi um negócio absurdo, assim, porque os Patriots, eles acabam sempre fatiando ali as jardas entre os seus wide receivers, né? Então foi algo bem interessante de ter passado das 100 jardas com o Meyers. É uma opção para a próxima rodada, que joga justamente contra a forte defesa dos Ravens, né? Tanto que seria a minha opção número 1 ali, a melhor opção que você pode colocar desse jogo seria justamente a defesa, que vai bem na blitz, vai bem na proteção, na secundária. É uma defesa bem assim redondinha, né? Então eu acho que vai dar bastante trabalho pro Ken Newton, que é uma opção ok, né? Assim como o Lamar Jackson, que não é nem sombra do que foi o MVP da temporada passada. Você pode falar que o pessoal já tá sabendo como ele joga, né? Então
aí essa temporada ele precisa meio que se reinventar com algumas coisas. Pra Fantasy é uma opção ok, já que você draftou ele, pagou um capital alto, mantém ele lá, a menos que tenha um outro running back que tá voando, um outro quarterback que tá voando, né? Então aí você coloca o outro cara, mas a princípio vai de Lamar mesmo. J.K. Dobbins também é uma opção ok, né? Se o Ingram não jogar, ele deve ter mais chance, porque ele é mais parrudo, né? Ele consegue levar mais gente no tackle, né? Quebrar tackle, conseguir avançar mais jardas. Tanto que contra os Steelers, por exemplo, que tem uma boa defesa também do jogo terrestre, ele destruiu ali praticamente. Então, é uma opção, principalmente se Ingram não jogar, mas não espere lá tanta coisa dele, porque o ataque também do Baltimore não tá produzindo aquilo que se esperava dele, por exemplo, ano passado, né? Mark Andrews também para Tyrande é uma opção, mas novamente tem um problema dos targets para ele, que estão sendo bem poucos, assim como Marquise Brown, né? Que esperava-se que os dois destruíssem essa temporada também, mas o Lamar não tá conseguindo lançar para eles, né? E aí fica mais complicado. Mas você não vai deixar um cara desse no banco, né? Então você acaba colocando eles, mas você não espera muita coisa, assim, do que já tá sendo, o que já tá fazendo. Agora, um jogador que eu deixaria de longe, com certeza, seria o Damian Harris, porque, como eu disse, a defesa, principalmente no jogo terrestre, é muito forte. E a defesa dos Patriots, né? Que eu acho que com esses problemas e com a atuação que teve contra os Jets, para você ficar com o pé atrás. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu li que a linha do New England é de 7 pontos de vantagem, mas não, é do Baltimore, tá? A gente inverteu aqui, sem querer. Então, jogo realmente favorável para o jogo terrestre de Baltimore. Bora ver se J.K. Dobbins desencanta aí, Lamar Jackson também para essa partida. E a gente vai para o Monday Night Football. Finalmente, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Uma linha de 2,5 pontos a favor de Minnesota e um over-under de 45 pontos. Vou começar aqui falando de quem? Falando de Dalvin Cook, porque impressionante o que ele fez nas últimas 2 semanas. Espero que continue fazendo isso, porque ele tá jogando muito bem. Eu não tenho ele no Fantasy, seria meu sonho. Então, se você tem, por favor, escale. Já o Kirk Cousins agora me convenceu. Ele teve uma boa partida contra o Detroit, mas deve ter uma má partida contra Chicago, que é um dos melhores, é um dos grandes front sevens da liga. Então, eu não apostaria no Cousins nessa rodada. Eu apostaria mesmo no Dalvin Cook. Já você pode ter algumas opções entre o Justin Jefferson e o Adam Thielen, que devem ser 2 wide receivers que devem receber um pouco a bola, principalmente se eles ficarem atrás do placar, se precisarem buscar big plays. Então, eles devem ser importantes também. Já do lado do Chicago Bears, o nome mais importante, sem dúvidas, é o Allen Robinson, que ele tem recebido muito e tem feito brilhantes partidas. Então, acho que ele deve pontuar bem de novo. Já o Jimmy Graham também deve ser uma escolha ok. Ele não tá recebendo muito, mas é aquilo, né? Se você estiver desesperado por um tight end, como eu estou toda semana, eu aconselho o Jimmy Graham. Ele sempre faz alguns pontinhos. Zerado, pelo menos, ele não fica. Já falando de QB, o Nick Foles também não é uma boa opção, gente, porque é o Nick Foles, né? Não dá pra você confiar nele. É impossível confiar. E a pior escolha, com certeza, deve ser o Montgomery, que não deve ter uma boa semana pro ataque terrestre lá do jogo de Chicago. Pois é, Gi. Principalmente o problema do Montgomery é assim, ele até, se não me engano, é um dos líderes de tackles quebrado, mas eles não conseguem chegar na red zone, eles não conseguem passar essa última parte do campo, né? Então aí fica difícil para ele acabar pontuando um touchdown, conseguir uma corrida muito maior, o que acaba quebrando bastante as expectativas que foram criadas sobre ele e, consequentemente, a pontuação dele no Fantasy, né? Individualmente, assim, ele é bem talentoso, mas o esquema não tá favorecendo ele. Pois eu acho que o Bears deve apostar mais no Allen Robinson progredindo aí no campo, já que o Vikings cede aí bastante first down e jarda aérea.
Então eles devem preferir ir pelo campo, pelo jogo aéreo. Estou falando muito do Hall aí para o Now, né? Para substituir o Montgomery aí na vantagem no jogo corrido, mas até porque cede algumas jardas, né? O Vikings por partida. Mas finalmente eu não posso deixar de terminar isso aqui com a piada preferida de Ruizão, porque Ruizão adora isso aqui. Então a gente no final das contas vai ter que confiar no Cook. Tem que botar o Cook, bicho, porque o Cook é bom, tá certo? E a gente vai terminando com essa piada de tiozão, nossas escolhas da semana do BRF Futebol. A gente tá aqui com a Gi e com o Derek. Foi de novo muito bom estar com vocês, meninos. Deem o seu tchau aí. Derek, um abraço. Um abraço aí, galera. Muito obrigado novamente por estar aqui. E desculpa zicar o seu time, né? Espere que quando eu falar sobre o seu time aqui, a chance dele ser zicado é 355% maior. Mas é isso aí. Valeu, galera. Beleza, Derek. E Giovana, algum recado, Gi? Queria agradecer mais uma semana por estar aqui. Tô falando de novo bem do meu time. Espero que o Derek fale bem do Niners para tudo ficar sob controle mesmo. E é isso, muito obrigada, pessoal. Até a semana que vem. E leiam minhas crônicas do sábado. Pois é, e se você quer acompanhar o conteúdo do BRF Futebol, temos o @BRF Futebol no Twitter e no Instagram e o brfutebol.com.br. Fiquem com a gente para muito mais conteúdo sobre o Fantasy da NFL. Valeu!